Esta é a Pedra da Audiência. Hoje tenho comigo Luís Amorim. Vamos fazer uma viagem guiada através do mutualismo e vamos também, simultaneamente, como é habitual, conhecer Luís Amorim. Boa noite. Quem é Luís Amorim? Luís Amorim é um cidadão do Porto, nascido no Porto e há 50 anos a morar em Vila Nova de Gaia, portanto um amante das duas cidades. É um homem que tem dedicado parte da sua vida ao mutualismo. A minha formação passou pela contabilidade e administração. Estive ligado durante muitos anos a algumas empresas. Enfim, eu costumo dizer que a minha vida foi ligada à engenharia contabilística. Neste momento estou a fazer uma pós-graduação em Economia Social na Católica e dedico-me inteiramente, alma e coração, ao mutualismo. Disse que é um amante do Porto e de Vila Nova de Gaia. Também é daqueles que defende a fusão entre as duas cidades? Também sou dos que defendo a fusão de Vila Nova de Gaia. Antes do Dr. Luís Filipe Menezes, na primeira vez que veio para Vila Nova de Gaia como candidato, eu pessoalmente já defendia. Penso que o Rio, que não nos divide, o Rio une, aliás, várias cidades por essa Europa fora têm o Rio como elemento de união e não são de facto uma ponte com 400 metros, um tabuleiro com 400 metros que se devem dividir duas comunidades que comungam da mesma identidade, que têm o mesmo espírito e que efetivamente não há razões para que tenham ali duas autarquias. Mas aqueles que não defendem a fusão entre Gaia e Porto têm sempre por pensamento de que Portugal, sendo um país centralista, Gaia teria tudo a perder se o poder passasse para a Avenida Humberto Delgado. Eu não comungo muito dessa opinião. Eu penso que Portugal tem muito a ganhar se, de facto, aproveitar agora até esta reforma administrativa que está em curso, a fizer ao nível das freguesias, como está a fazer, o fizer também aos concelhos. E alguns dos concelhos que seriam exemplares seriam, por exemplo, Porto Gaia, ou Porto Sul, enfim, esses os batismos. Aliás, até podia, no conglomerado, digamos assim, associar-se também mais alguma das outras cidades para criar escala, para criar dimensão e para o Porto ser mais forte. O poder estar na Avenida Humberto Delgado ou o poder estar na Avenida da República é uma questão de semântica, é uma questão de pormenor. O que interessa é que, de facto, o Norte cada vez seja mais forte e o Norte, naturalmente, é muito forte com Vila Nova de Gaia integrado nele. Portanto, volto a repetir, o Rio deve nos unir e vai, com certeza, mais tarde, vai ser perceptível e vamos todos comungar um bocadinho desta ideia. Vamos então agora até ao mutualismo. Mutualismo que no princípio do século XX começou a deitar raízes, intensificou-se, foi uma necessidade que as pessoas encontraram de se socorrerem, inicialmente até, corrija-me se estiver errado, para salvaguardar as situações de morte, que normalmente teriam medo de não ter o dinheiro suficiente para poderem ter um funeral condigno. Entretanto, o mutualismo não é isso só. Começou aí, talvez, mas tem uma grande expressão em várias áreas. Pois, o mutualismo, se nós formos fazer uma análise e formos ver os tratadistas e os estudiosos desta matéria, ela vem já do tempo do Dom Dinis, pois, enfim, teve alguma relevância com a Dona Leonor. Há instituições que têm inclusive o nome dessa rainha, mas efetivamente o mutualismo surge com todo o seu fulgor em meados do século XIX. As instituições que nós conhecemos, e hoje em Portugal há cerca de 72 instituições ativas, já foram muitas mais, todas elas são centenárias. Portanto, o mutualismo não é só efetivamente a parte que está relacionada com a parte fúnebre, com o funeral. Ela surge também nessa altura do funeral por uma razão muito clara e muito objetiva. No final do século XIX as pessoas faleciam e ficavam a jazer nas valetas das ruas. E era preciso, e aconteceu principalmente aqui a nível dos homens bons da nossa cidade, e era preciso fazer o enterro digno. Uma das questões que estão nos estatutos de quase todas as instituições é a palavra dignidade. Portanto, tinha que ter dignidade no fim. Para ter dignidade no fim, tinha que ter um funeral condigno. E é a partir daí da cotização, de uma pequena cotização, que essas associações surgem, e efetivamente elas já foram algumas de centenas delas, mas depois, por força das circunstâncias, estão reduzidas, como eu dizia há pouco, a 72, que elas criam um subsídio de funeral. Hoje ainda é preponderante, mas as instituições têm naturalmente que evoluir. E evoluíram, quase todas elas a nível nacional, começaram a fugir para outras valências, porque muito mais importante do que a morte começou a ser a vida. E nós hoje que temos, enquanto cá andamos, sabemos que a morte é inexorável e que o fim há de chegar um destes dias.
dias, mas quando cá estamos, em vida. Nós queremos é qualidade. E então começamos a preocupar-nos com qualidade em vida. Portanto, foi essa, digamos, uma das primeiras derivadas que teve o mutualismo e teve, no caso vertente, as associações a que eu estou ligado. E falando em qualidade, chegamos às instituições a que preside, Exatamente. Nomeadamente a Vila Novense e a Liga. Exatamente. De facto, tem, nos últimos anos, procurado colocar-se ao serviço da comunidade. Exatamente. Quero falar um pouco da Vila Novense? Sim, a Vila Novense faz 130 anos no dia 8 de dezembro, portanto é uma data simbólica, é uma data muito interessante, enfim, insere-se um bocadinho naquilo que eu há pouco dizia, da perenidade que estas instituições conseguem ter. A Vila Novense inicialmente, ela surge no Porto, foi na Rua das Flores que ela surgiu, depois passou para a Beira Rio, a partir disto na Rua Cantos Reis e, enfim, há quase 100 anos está ali em Soares Reis, onde está a sua sede. A Vila Novense é uma instituição que tem como preocupação a gestão dos seus associados. Nós temos um universo de cerca de 40.000 associados pagantes. É importante dizer isto porque há muitas outras associações que têm muitos associados inscritos, mas efetivamente o que contribui para a nossa sustentabilidade e para a nossa viabilidade é que os nossos associados percebam que é importante pagar. Portanto, nós neste momento temos essa dimensão. Somos uma associação moderna, acima de tudo estamos sempre preocupados com os nossos associados, estamos sempre a tentar inovar e uma das questões que nós procedemos num passado muito recente foi, por exemplo, a implementação de um sistema de cobranças automático através de meios eletrónicos. Cada um dos nossos cobradores, quando se dirige para a cobrança, tem esses meios em que efetivamente agiliza a cobrança e, acima de tudo, facilita a gestão à direção dos valores. Como sabe, nós sobrevivemos muito com as cotizações, esse é o princípio básico da sustentabilidade. A Vila Novense, como tantas outras, nós vivemos um bocadinho da cooperação com a instituição, cooperação naturalmente com a tutela, mas temos como premissa base a nossa independência. Nós e todas as outras. São, digamos, alguns princípios básicos, o princípio da democracia que nós queremos nestas instituições, claro. O princípio da independência que cultivamos e queremos, não nos esquivamos um bocadinho quando nos quiserem auxiliar as tutelas, mas na generalidade das associações mutualistas, um bocadinho diferentemente das IPSS e até das misericórdias, porque temos uma natureza um bocadinho diferente, enquanto das misericórdias as pessoas têm que ser católicas, portanto têm que ter um determinado credo, no nosso caso elas estão abertas, dizia-lhe eu que esta democracia, esta liberdade e esta independência e naturalmente a solidariedade são, digamos, os pilares bases da instituição. A Vila Novense cultiva isso, digamos, até ao extremo em termos de corresponder às expectativas dos seus associados. Temos em curso algumas ações, uma delas pensamos, enfim, até ao final do ano vir a instituir, que é o serviço de apoio domiciliário. É uma questão muito premente que a nossa sociedade tem. Somos societários, e adiante também lhe falarei um bocadinho de uma outra instituição a que eu estou ligado, que é a Liga, que tem a vertente da saúde, e muito mais do que, como eu há bocadinho lhe dizia, do que a morte, qualidade de vida e bem-estar. E o bem-estar também é uma área muito interessante. Hoje nós cuidamos um bocadinho da nossa imagem e temos que perceber que isso que é necessário, e Vila Novense está atento aos anseios e desejos dos seus associados. A 11 de maio de 1905, 5 associações juntaram-se e formaram a Liga. Correto. Liga que tem neste momento, nomeadamente no Conselho de Vila Nova de Gaia, uma representatividade muito significativa, porque juntando, atualmente já não são as 5 associações que fundaram, são apenas 3, mas essas 3 representam um fortíssima componente de associados. Estamos a falar de dezenas de milhares. Exatamente. Portanto, muito importante e muito apetecível, mas também o trabalho desenvolvido é um trabalho particularmente significativo. E entrado exatamente na área em que estava a falar, do apoio às pessoas, às diferentes valências, ela também tem, e sabemos neste momento que existem pelo menos 2 projetos para a terceira idade. Exatamente. Encabeçado pela Associação Oliveirense. Exatamente. E outro pela Vila Novense, que neste momento ainda está parado, só há o espaço, mas há também nesse campo objetivos a obter. Sim, sim. A Liga surge como ia fazer aqui um pouco de história para nós fazermos um enquadramento devido. A Vila Novense, no final dos anos de 1900, a Vila Novense queria constituir uma farmácia. Ela tinha toda a área da ação social, todo o apoio social e foi confrontado
com o problema do apoio medicamentoso. Logo, o apoio medicamentoso passava, obviamente, pela criação de uma farmácia. A lei, na altura, não previa. Houve uma reação muito grande, digamos, do cooperativismo das partes das farmácias que não deixaram que ela se constituísse, e então a Liga, a Vilanovense, melhor dito, percebeu que se interpretasse bem a lei, se associasse e se apresentasse à tutela, na altura, ainda era o rei Dom Carlos, imagino, se apresentasse era capaz de ter possibilidades de ter viabilidade. Isso aconteceu, efetivamente. Portanto, a Liga nasce pela necessidade do apoio medicamentoso. Nós tínhamos o apoio na ação social através da cotização e o funeral, cotizávamos através do funeral, tínhamos já muito tenue o desenvolvimento na área médica e depois precisávamos de complementar com o apoio medicamentoso. E esse apoio medicamentoso surgiu quando efetivamente tivemos o Alvarado Farmácia, constituído em 1905, e foi sempre um crescendo até aos nossos dias. No final dos anos 90, nós efetivamente renovamos a nossa farmácia, tornámos-la uma farmácia muito fresca, muito vital, e posso lhe dizer uma coisa, no início dos anos 90, a nossa farmácia era com certeza uma das 5 piores farmácias nacionais. Ficou abandonada, chegou-se a aventar a hipótese dela ter sido vendida, ainda bem que houve ali gente que agarrou aquele projeto, e hoje, felizmente, devemos considerá-la como uma das 5 melhores farmácias do âmbito nacional. Dizia-lhe eu, quando pegamos nesse projeto, e nos projetos que me falou dos lares, quer da nossa congénere de Oliveira de Ouro, quer também Mas voltando atrás, se me permite, às farmácias, é importante realçar que essa modernização... Teve um segundo ciclo. Teve um segundo ciclo. Esse primeiro ciclo foi em 1997, quando nós inauguramos, renovamos, revitalizamos, inclusive constituímos o que hoje é genérico, mas na altura não era, ou melhor, o que hoje é geral, mas que na altura não era tanto assim, que foi um desconto aos nossos associados na aquisição dos medicamentos. O Código Mutualista tinha alguns constrangimentos e então, como nós temos a Vilanovense, que era associatária maioritária, ela suportava esses descontos para não ferirmos o Código Farmacêutico. Enfim, isso já foi alterado. Hoje todas as farmácias podem fazer os descontos que muito bem entendem. Estamos a falar em 10%. Em 10% sobre o valor do não comparticipado. É o valor que nós ainda hoje fazemos e é, digamos, uma das razões porque que beneficiamos os nossos sócios e que tem muita aceitação. Este é um valor que é superior às cotas que eles pagam. É. Se utilizarem medicamentos, obviamente. Exatamente. Portanto, isso é só sobre o valor não comparticipado. É preciso que se liga, claro. Não é sobre o valor da fatura. Em 2005, a direção, na altura, entendeu muito bem renovar todas as instalações. Então, demolimos o edifício, ficou só a fachada e constituímos a nível de direção da Liga. Enfim, nessa altura estava já ligado à Vilanovense, como Presidente do Conselho de Administração, porque na Vilanovense nós somos eleitos e depois somos logo corresponsáveis pela Liga. Em função da minha atividade profissional, tivemos que delegar em terceiros e, naturalmente, tivemos lá uma equipa muito interessada que nos fez propostas de reformulação e hoje temos uma clínica de vanguarda, temos, efetivamente, uma farmácia robotizada. Novamente robotizada. Nós acabamos de fazer um investimento, apesar desta época de crise, acabamos de fazer um investimento de 150 mil euros na farmácia, exatamente para correspondermos aos anseios dos nossos associados, dos nossos clientes, porque nós somos uma farmácia universal e, como tal, não fazemos só os sócios. Há alguma característica aqui na farmácia. Mas para ter descontos só os sócios? Para ter descontos só os sócios, é evidente. Compreende-se que é um benefício que damos aos nossos associados. Este investimento que nos fez agora foi um esforço grande de tesouraria, mas fizemos-lo para rapidamente corresponder aos anseios, porque estávamos a notar que havia ali algum atraso do atendimento, as pessoas preocupavam. Pelo que eu julgo saber, até o atendimento, para além de ser personalizado dentro da própria farmácia, quem não quiser sair do automóvel pode ser atendido. Certo, criamos também, ainda bem que me lembrou isso, nós criamos também o Farmadrive. E foi muito interessante na altura, quando foi noticiado a inauguração da nossa farmácia, se falou num Farmadrive que tinha sido o nosso foi o primeiro e depois foi inaugurado um no Hospital São João, noticiou-se do Hospital São João e efetivamente nós tivemos a primazia, tivemos a ideia e resulta muito pelas pessoas que têm crianças, portanto jovens mães que escusam de se tirar as crianças do carro e também para pessoas idosas funciona muito bem por causa de alguma dificuldade de mobilidade. A farmácia hoje é uma farmácia de vanguarda, hoje é uma farmácia
enfim, para quem conhece e pelas imagens que nós tornamos públicas e através dos meios de comunicação que quando temos a oportunidade de divulgar, e através também, digamos, da área de comunicação e imagem que nós, dentro da Liga, cuidamos e entendemos que temos que passar cá para fora, a imagem ganhou dimensão, ganhou escala e hoje é um referencial de farmácias e também resolve o problema do estacionamento, porque é muito mais prático. Sim, pois, efetivamente o problema da comodidade. O que esteve subjacente a isso foi a comodidade Mas é bom realçar, porque pelas vezes que eu lá fui, que isso não impediu que o atendimento dentro da farmácia seja de grande qualidade. É de grande qualidade porque pela natureza dos nossos utentes. E profissional. Exatamente. Pela natureza dos nossos associados. Como sabe, nós temos associados, temos um nível de associados com idade bastante avançada. Exatamente. E as pessoas muitas das vezes quando vão à nossa farmácia não vão fazer um aviamento de uma receita, vão fazer uma consulta, vão fazer o aviamento propriamente dito, vão buscar um conselho, vão buscar uma palavra amiga. E às vezes causa-nos transtorno, porque enfim, nós estamos numa farmácia com porta aberta e queremos agilizar em certa medida o aviamento, mas percebemos que quantas vezes nós ajudamos ali a combater a solidão. Os nossos profissionais, e enfim, nós temos 14 farmacêuticas e também provavelmente ajudar a ultrapassar a falta de dinheiro, porque hoje procuram um medicamento bom, mas barato. O problema dentro das posses. Com a introdução dos genéricos, isso veio-nos resolver um problema que foi efetivamente a todos nós, que era o problema dos preços dos medicamentos e então as pessoas mais carenciadas, como sabe. Há casos, e há dias tive até um telefonema de uma vereadora que me pediu para a gente apoiar casos de situação mais extrema, problemas de pessoas que têm crianças com deficiências e precisam de apoio em fraldas, casos de cadeiras de rodas que às vezes são necessários estar por algumas instituições que precisam, escolas que nos solicitam, nós também, aí geralmente até encaminhamos mais para a ação social, que é na Vila Movense. Tudo que seja medicamento e apoio médico, canalizamos-lo também para a Liga das Associações. Exatamente. Portanto, voltando à Liga que foi formada por causa da necessidade deste serviço, em 1905, e que hoje é uma farmácia de vanguarda, devidamente apreciada e profissionalizada. Para além disso, a Liga é muito mais. Sim. Neste momento. Sim, a Liga é muito mais, quer a nível local, quer a nível nacional. Nós pertencemos à União das Mutualidades, obviamente, enfim, somos sócios. Nós também pertencemos a uma federação que se chama a Mutualia, que foi constituída em 2005, que tem a ver um bocadinho com a proteção social. Neste momento está um bocadinho a hibernar porque os seguros, enfim, congelaram-se um bocadinho. A Liga está também com a ideia de desenvolver, como o bocado fez a referência de um lar de terceira idade. Temos o edifício adquirido, fizemos o concurso ao POPH, mas através desse recurso financeiro na altura não fomos contemplados, não nos merecemos. Enfim, o projeto o espaço foi adquirido e tudo isto com capitais naturalmente próprios. Deixe-me só dizer-lhe aquele investimento que vê ali da Liga, da farmácia, do nosso auditório, com um auditório fantástico e que também lhe falarei nele um bocadinho mais adiante, foi todo um investimento de quase 4.200.000 com um equipamento incluído. Nós temos consultórios de altíssima qualidade. Soube ontem que a Administração de Saúde que pensa vir a atribuir algumas unidades familiares em instituições e espécie. Nós estamos com certeza interessados porque temos capacidade, temos condição e queremos potenciar, digamos, as nossas instalações e somos capazes. Temos neste momento mais de 30.000 atendimentos, digamos assim, em termos médicos e de farmacêuticos anuais, portanto, nós somos um bocadinho a cobertura, enfim, com a devida proporção dos serviços médicos que são prestados no nosso concelho e, maiormente, na freguesia de Mafamoso. Falou há pouco no auditório, sabemos que uma das apostas também foi, ou é, um ciclo de conferências que tem realizado lá, aberto à comunidade. Todas as últimas quintas-feiras do mês, às 18h45, nós temos um ciclo de conferências. O que tem isto a ver? Tem a ver com a saúde pública. Nós convidamos os nossos médicos para cada um deles, enfim, nas mais variadas vertentes e especialidades, nos apresentar no auditório aberto, de uma forma gratuita e felizmente com algum sucesso. Enfim, o Audiência também já tem feito a cobertura de alguma dessas apresentações. Os médicos têm aderido de uma forma interessada, de uma forma agradável até e gratuita.
para nos apresentarem. Nós vamos desde o problema do cabelo, o problema da dermatologia, o problema do coração. Em maio, mês do coração, lá nós estamos com os nossos especialistas nessas áreas. Há dias tivemos lá uma sessão muito interessante sobre bulimia, anorexia, muito que afeta os jovens. Portanto, temos a ver com a pediatria, temos a ver com o problema da ortopedia. Por exemplo, este mês fica feito já o convite na última quinta-feira do mês de outubro, é sobre a ortopedia, e os nossos associados, e não só, porque aquilo é aberto ao público, têm aderido cada vez mais e têm acolhido lá informações muito valiosas e interessantes. Porque há realmente uma necessidade de informação cada vez maior. Exatamente. Pronto. Muito bem. Falou há pouco dos lares da terceira idade. Certo. E sabemos que, apesar da vontade, apesar do esforço, tem havido barreiras difíceis de ultrapassar, nomeadamente pelos componentes da Liga. Estou-me a lembrar deste lar que não conseguiu ter a aprovação para avançar, e também o outro lar, liderado pela Associação Oliveirense, que está com enormes dificuldades financeiras. E há também quem diga, e agora não sei se está à vontade para responder ou não, que pode levar à insolvência da própria associação. Isso seria um rude golpe para a Liga. Sem dúvida. Pôs-me duas questões. A nossa questão do nosso lar. O nosso lar está um stand-by. Nós, quando concorremos ao PO ou ao PH, nós concorremos naturalmente com financiamento, por razões, enfim, que todos nós sabemos e que não vale a pena estar aqui a enunciar devido à carência financeira do país. Nós não fomos contemplados, mas o financiamento era só parte dele, é que era assegurado, digamos, pela segurança social. A maior parte era por capitais próprios. Neste momento nós estamos a fazer um estudo de viabilidade económica, estamos a meio do estudo, pensamos ultimá-lo rapidamente e possivelmente, quando o tivermos ultimado, poderemos arrancar única e exclusivamente com capitais próprios. Naturalmente que, se ele não chegar, temos crédito suficiente para recorrer a capitais alheios, normalmente à banca, mas depois temos que os pagar, então somos... O mutualista tem um bocado essa característica, que é ser independente, ser ele próprio a gerir. E a Vila Novense cultiva essa situação. Foi sempre assim, enquanto muitos outros vivem um bocadinho... Respira saúde financeira. Felizmente. E há muitas associações que, muitas vezes, por facilidade de gestão, tendem a tender para a subsídio ou dependência. E nós queremos evitar um bocadinho. Claro que, se nos derem, nós aceitamos, não descuramos essa situação. A segunda questão que me pôs do problema da Oliveira de Ouro é efetivamente um problema que nos preocupa, até porque a Oliveira de Ouro é uma das atuais societárias, as tais três que falou há bocadinho em referência, e é uma das societárias subscritoras desde o início, desde 1905, da Liga. É evidente que acompanhamos perto, o próprio presidente da direção é membro da direção da Liga, portanto, temos uma relação direta, digamos, temos ali uma via verde e a compreendemos e acompanhamos. A Liga acompanhou e apoiou quando foi da construção da sede com 200 mil euros para a criação da sede do Oliveira de Ouro. Deliberamos em Assembleia, nós fazemos um empréstimo, digamos assim, um financiamento para eles conseguirem levar avante aquele projeto, um projeto interessante que todos nós conhecemos. Em relação ao lar, estamos a acompanhar isso com muitas dificuldades. Eu tenho conhecimento agora que o Governo abriu um canal de financiamento de cerca de 50 milhões de euros e que a Associação Vilanovense, enfim, que me perdoem a direção de Oliveira de Ouro, mas isto é conhecido, possivelmente é capaz de vir a ser contemplado com uma fatia desse valor, uma fatia bastante significativa e que vai colmatar, digamos, um bocadinho as dificuldades que eles estão a atravessar agora em termos de financiamento e continuação da obra. Se isso não acontecer e mesmo isso não for suficiente, enfim, a Liga estará com certeza na disposição de apoiar e quero dar também uma palavra naturalmente aos sócios, aos associados, melhor dito, nas associações temos associados, só ser um termo comercial, aos associados da associação, que se por qualquer motivo, por algum constrangimento de natureza financeira, não conseguirem levar, a Vila Novense e naturalmente a Liga estará na primeira linha para ajudar a resolver esse problema. Não cai de certeza, digamos, por terra aquele projeto e a Oliveirense, que também já é centenária, vai com certeza conseguir duplicar novamente os seus anos. Já o fizemos isto em relação à Forada, porque tivemos aqui também nos anos 30, acabamos de conglomerar a Forada, onde nós temos um património muito interessante.
Hoje esses associados ficaram integrados, têm uma situação exatamente igual ao que têm os nossos associados, mas sim, força da natureza, estão-se a extinguir, neste momento são umas poucas centenas, são 2 ou 3 centenas. Portanto, os associados do Oliveirense podem continuar motivados porque o projeto vai chegar a seu tempo. Só ou acompanhado? Exatamente. Os associados da Oliveirense têm, acima de tudo, é que se juntarem e apoiarem a direção. Eu penso que a direção do vereador tem gente capaz, tem gente sabedora, tem gente conhecedora, tem gente que já fez o caminho e que com certeza vai conseguir levar avante, e nós, mutualistas, ficamos felizes com os sucessos dos outros. Não queremos. Se por qualquer motivo aquilo acontecer, enfim, naturalmente que a Liga ou a Vila Novense é naturalmente a primeira a intervir e naturalmente a resolver. Portanto, muito obrigado. Uma palavra associada. Ok, vamos continuar esta nossa conversa, mas entretanto vamos ter um pequeno intervalo. Até já.